Josué 5 e o versículo 10, está escrito assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Repete assim comigo: no dia 14 do mês. À tarde, nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Fala assim: comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Que dia é dia depois do dia 14? Depois do dia 14 veio o dia 15. Glória a Deus. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Versículo 12: no dia imediato depois que comeram do produto da terra, o dia imediato depois que comeram do fruto da terra, que foi no dia 15. Então o dia depois do dia 15 é dia. Beleza, guarda isso na sua memória, em nome de Jesus. Amém? No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Fala assim: cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Vamos ler juntos isso aqui? Finalzinho, vamos lá. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Vamos ler mais uma vez? Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Glória a Deus. Aplauda o Senhor no teu lugar. Pode se aceitar em nome de Jesus. Amém? Posso testar aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Está quase. Aleluia. Aqui, pastora. Obrigado, pastora. Te amo. Você é o amor da minha vida. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Nós temos sido ministrados ao longo desses dias, ao longo dessa nossa campanha de jejum. O Senhor foi ministrando o meu coração em especial dentro desse texto de Josué, desde o capítulo 1 até esse capítulo 5. E hoje, nesse encerramento de jejum, o Senhor me trouxe essa palavra ao coração para poder compartilhar com a vida de cada um aqui. E eu creio que você vai ser marcado pela palavra do Senhor para viver um novo tempo de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história, em todas as áreas, em nome de Jesus. Você recebe? Amém. Glória a Deus. É tudo isso que eu queria saber. Glória a Deus. Vamos lá? Ó, saiu até a bebida de água aqui. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar a tua vida nessa noite é: sair do limitado para a abundância de Deus. Amém? Você vai sair do limitado para o tempo de abundância de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? O tempo de Deus, ele é perfeito em todo momento. Amém? O tempo de Deus, ele é perfeito. O povo de Israel recebeu uma palavra de promessa de Deus, de que eles herdariam a terra da promessa. Nós já fomos ministrados sobre isso, né? E eles saíram do Egito, do tempo de escravidão do Egito, para entrar num tempo de deserto na vida deles. Não era para eles entrarem no tempo do deserto, era para eles saírem do Egito, passar pelo Sinai, que é o monte de Deus, fazer uma aliança com Deus e entrar na terra da promessa. Esse era o propósito de Deus. Mas por causa da murmuração deles, por causa do pecado deles, porque eles eram um povo de dura cerviz, diz o Senhor, eles não creram que Deus poderia dar vitória para eles contra os povos da terra. Mas quando os espias voltaram da terra de Canaã, a maioria do povo desistiu, se atemorizou e desejou voltar para o Egito, da onde o Senhor tinha tirado eles. E por causa disso, eles tiveram agora que viver um tempo de 40 anos de deserto.
um ano para cada dia que os espias ficaram na terra de Canaã. Eles foram enviados, ficaram 40 dias espiando a terra, voltaram, e para cada dia que eles ficaram espiando a terra, eles passaram um ano no deserto. E aí então, eles saem então do tempo de escravidão do Egito, e quando eles pensam que eles vão viver a honra do Senhor por causa do sentimento deles, por causa do posicionamento deles, eles agora vão passar mais 40 anos de deserto na vida deles. Só que Deus, ele tinha uma promessa sobre a vida do povo, porque ele tinha feito uma aliança com Abraão. Ele falou: a tua descendência vai herdar esta terra. Pode não ser a geração que viveu no Egito, pode não ser a geração que viveu no deserto, mas a tua descendência vai possuir essa terra. O Senhor tem promessas para a tua vida. Pode não ter sido há 10 anos atrás, pode não ter sido há 5 anos atrás, mas a promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Até aqui? Glória a Deus. Em Josué, no capítulo 4, no verso 19, o povo já estava na margem do rio, na margem de Jericó. Agora, o tempo de viver a promessa, porque os 40 anos de deserto acabou. Agora é o tempo que eles vão entrar na terra da promessa. E no capítulo 4, versículo 19 de Josué, diz que subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês. Fala assim: no dia 10 do primeiro mês. E acamparam-se em Judá, do lado oriental de Jericó. Ou seja, no dia 10 do primeiro mês do calendário judaico, eles atravessaram o Jordão. Foi o dia que o Jordão abriu. Eles atravessaram o Jordão. E dali eles seguiram para Gilgal e se acamparam em Gilgal. Eles ainda carregavam com eles marcas do deserto. Eles carregavam marcas do Egito na vida deles. E agora eles estão entrando no novo tempo de Deus. Fala assim comigo, ó: para entrar no novo tempo de Deus, eu preciso deixar as marcas do passado. Amém? As suas marcas do passado não têm lugar no novo tempo que Deus preparou para a tua vida, em nome de Jesus. Velhos hábitos não têm espaço na tua vida no tempo de novidade que Deus reservou para você. Posturas antigas, sentimentos antigos, comportamentos antigos já não tem mais espaço na nossa vida. Deus tem um tempo de novidade para nós, porque enquanto o povo ainda tinha as marcas do Egito, eles duvidaram do poder de Deus, eles enxergaram o tamanho do gigante, e isso impediu o povo de entrar na terra da promessa. Por quê? Porque as marcas do Egito ainda estavam gravadas nele, e agora, para esse novo tempo, o Senhor iria arrancar tudo aquilo que era do passado da vida deles, todo trauma, toda marca, tudo aquilo que o mundo e o Egito queriam dizer: você carrega essas marcas. O Senhor agora iria arrancar completamente da vida deles. Amém? No capítulo 5 ainda, só que um pouquinho antes, no versículo 8, a palavra diz assim, ó: tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que Sará. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio, a vergonha, as marcas do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Eles carregavam uma marca. A geração que saiu do Egito era uma geração circuncidada, só que aquela circuncisão deles, na carne deles, não determinava
negava a realidade da aliança e confiança que eles tinham em Deus. Amém? A geração que saiu do Egito então morre toda no deserto. E a geração que nasceu no deserto, a geração que nasceu no meio da provação, ela não era circuncidada. E então eles atravessam o Jordão no dia 10 do primeiro mês. E ali, depois que eles atravessam o Jordão, que eles se acampam ali na região de Gilgal, toda a nação é circuncidada. Eles falam assim: olha, é o seguinte, os nossos pais não valorizaram a marca do Senhor na nossa vida, mas nós não vamos carregar a marca do Egito. Toda a nação foi circuncidada. E aí o Senhor declara sobre eles: hoje vocês firmaram a aliança comigo, vocês se santificaram na minha presença, e por causa disso eu estou removendo de vocês a vergonha do Egito. A vergonha da escravidão não vai ter mais poder sobre vocês. A vergonha de ser um povo nômade no deserto não faz mais parte da vida de vocês, porque agora vocês estão entrando na terra da promessa. Vocês estão entrando no lugar que eu reservei para a vida de vocês. Amém? Eles atravessaram então o Jordão no dia 10 do primeiro mês, e eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Ou seja, entre o dia 10 e o dia 14 eles foram circuncidados. Amém até aqui? Glória a Deus. Só que no primeiro dia, o que acontece? Eles viveram tudo isso. Só que para que eles pudessem viver tudo isso, para que não se repetisse aquilo que aconteceu 40 anos antes com os espias anteriores, Josué, como nós estamos ministrando essa semana, ele chega para o povo e fala assim: não vai se repetir. Não, a nossa história, os nossos erros do passado não vão se repetir mais na nossa vida. E aí Josué, no capítulo 3, versículo 5, ele diz para o povo: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. Ele falou: santificai-vos, porque amanhã Ele fará maravilhas no meio de vós. Se é amanhã, o que aconteceu então no dia seguinte? No dia seguinte, o Jordão abriu e eles atravessaram. Que dia era? Era o 10º dia daquele mês. Então o dia que Josué falou com eles foi o dia 9º daquele mês. Pastor, mas o que tem a ver todas essas datas? Você vai entender agora. Josué, no primeiro dia, ele falou: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo então começou a se santificar naquele dia. No dia 9, no dia 10 eles atravessaram o Jordão. Veio o dia 11, dia 12, dia 13. No dia 14 eles celebraram a Páscoa. E no dia 15, 7 dias depois, eles comeram das novidades da terra. Hoje é o 7º dia do nosso jejum. Hoje é o dia que o Senhor separou para nós começarmos a comer das novidades da terra. No primeiro dia do mês, nós decidimos: nós vamos nos santificar ao Senhor, porque as marcas do passado não vão mais nos impedir de avançar, porque no 7º dia o Senhor vai liberar as novidades da terra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. O número 7, biblicamente ele é chamado de o tempo perfeito de Deus, o número perfeito de Deus. Deus criou o mundo em 7 dias, porque é o tempo perfeito de Deus.
Eles não chegaram naquele dia de santificação à toa, mas o Senhor conduziu a vida deles para aquele dia de santificação. E eles começaram a se santificar no primeiro dia, ou no nono dia do mês, porque 7 dias depois eles comeriam das novidades da terra. Amém? Naquele mesmo dia, eles ainda comeram do maná. Eles comeram das novidades da terra e eles comeram do maná. Para se lembrar naquele dia, esse é um marco de divisão na nossa vida. Aqui é um divisor na nossa vida. Estamos com na nossa mão aquilo que representa o nosso tempo de deserto, e estamos na nossa mão direita aquilo que representa as novidades de Deus. Nós vamos comer dessa aqui, desse maná que nós comemos nesses 40 anos. Por quê? Nós não vamos nos esquecer de que Deus conduziu a nossa vida. Eu não vou me esquecer que esse maná foi o suprimento de Deus no dia da minha luta, no dia da minha aprovação, no meu tempo de deserto. Mas eu também me alegro no meu Deus, porque hoje Ele está liberando coisas novas na minha vida. Por quê? Porque eu decidi me posicionar na presença do Senhor e crer que Ele é poderoso para realizar aquilo que eu humanamente não posso, mas o meu Deus, Ele pode fazer em nome de Jesus. Amém? E no 8º dia, porque nós lemos aqui que depois que eles comeram da novidade da terra, no dia seguinte, o 8º dia, não veio mais o maná. Por quê? Porque o tempo da escassez, o tempo da limitação acabou. Agora é tempo de comer das novidades da terra. É tempo de desfrutar daquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Amém? Mas quem pode comer dessa novidade da terra? Aqueles espias que murmuraram no passado? Não! Aqueles que decidiram se posicionar para se santificar, para crer que o Senhor é poderoso para fazer milagre. Você está aqui nessa noite com a tua vida santificada na presença do Senhor. Você está aqui essa noite porque ao longo dessa semana nós nos reunimos como corpo, nós nos consagramos. Pastor, mas eu estava em casa, eu sei, nós estávamos distantes fisicamente, mas conectados pelo mesmo Espírito Santo. Aquele Espírito que agia na minha vida, agia na tua vida, te fortaleceu para que você chegasse aqui hoje. Olha que maravilha! Hoje, o sábado, quando foi, pastor, que a gente fez culto no sábado? Até hoje nenhum. Esse é o primeiro. Você é a primícia desse tempo. O Senhor tem novidade para a tua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque você se manteve fiel no propósito, porque você se manteve fiel em tudo aquilo que o Senhor reservou para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Mas o maná, o tempo de maná, ele não é um tempo para ser desprezado. Nossa, pastor, só estou comendo maná, só estou comendo maná. Ai, a minha vida é só maná, é um deserto, parece que eu como isso. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor pelo teu tempo de maná. Por quê? Porque nem maná talvez você tivesse, se não fosse a graça de Deus sobre a tua vida, se não fosse a misericórdia de Deus te sustentando. Porque se você conseguiu chegar até aqui na tua vida, na tua história, pastor, mas o senhor não sabe da minha história, eu não preciso saber. A única coisa que eu preciso saber, e que você precisa saber, é que em todas as tuas lutas, o Senhor estava presente. Em todo o tempo de deserto, não faltou a nuvem para te proteger do calor do sol durante o dia, não faltou coluna de fogo para te aquecer à noite, não te faltou água saindo da rocha, não te faltou maná que vinha do céu, a provisão de Deus para a tua vida. Amém? Aquela geração que
saiu do Egito, essa geração não entrou na terra. E muitos não entraram na terra, não foi só porque eles murmuraram em Cades Barneia, quando os espias vieram, mas muitos não entraram na terra porque eles desprezaram o maná que veio do céu. Eles tiveram o fim deles antecipado. Abre para a gente, por favor, Amanda, lá em Números, no capítulo 21 e o versículo 5. Números 21, 5, está escrito assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vivo. E por causa desse desprezo que eles tiveram com a provisão de Deus, o Senhor fez vir serpentes no meio do deserto, que começou a ferir o povo, e muitos morreram por causa da picada dessas serpentes. Por quê? Porque eles desprezaram a provisão de Deus no tempo de deserto. Eu sei que não é fácil passar pelo tempo de deserto, mas se você quer chegar no tempo de comer a novidade da terra, glorifique ao Senhor, porque mesmo no tempo do deserto Ele não te abandonou. Mas pastor, está tão difícil, eu só tenho o dinheiro para pagar as contas, comer não sobra para nada, e Ele te passa um aperto. Glorifica ao Senhor, porque você poderia não ter nem para suprir as tuas necessidades, mas se alegra porque o Senhor está cuidando de você. Ele está te forjando, te preparando. Deuteronômio 8, a palavra diz: fui eu que te fiz ter fome e sede no deserto, que te provei com fome, com frio, com calor, para saber onde estava o teu coração, se guardarias ou não o meu mandamento. E aqueles que se mantiveram fiéis, porque daqueles que nasceram no deserto e murmuraram contra o pão de Deus, não se engane, esses também morreram por causa da pecado. Era para eles entrarem, mas porque murmuraram no meio do deserto pela provisão do Senhor, esses também foram picados pelas serpentes. Amém? Amém? Toda aquela geração de homens acima de 18 anos que saíram do Egito, toda aquela geração morreu. Mas muitos dos que eram pequenos e daqueles que nasceram também morriam no deserto, por desprezar a provisão que vinha do Senhor. O Senhor tem um tempo de abundância. O Senhor vai te tirar do tempo de limitação, de escassez. Mas glorifica ao Senhor, porque Ele tem sido Deus na tua vida. É Ele quem tem te sustentado, é Ele quem tem se mostrado para você no dia da tua dor e no dia da tua luta. Em Filipenses, no capítulo 10, 4 e o versículo 10, está escrito, o apóstolo Paulo escreve: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? O apóstolo Paulo declara: eu glorifico a Deus, porque a igreja de Filipe, vocês separaram esta oferta e me enviaram, mas eu não estou contente por causa simplesmente da oferta, porque eu aprendi a viver com pouco e a viver com muito, porque é Deus que me sustenta. É o Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. E Ele declarou: tudo posso naquele que me fortalece. No que Ele está falando quando Ele declara isso?
Eu já passei por fome, por sede, por tudo. Mas em todas essas coisas eu glorifico a Deus, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. O diabo quer nos fazer desistir, murmurar e nos levantar contra o Senhor no nosso tempo de deserto e de escassez. Mas não se preocupa não. O tempo perfeito de Deus vai se revelar na tua vida. A boa mão do Senhor vai se revelar sobre a tua vida. Você vai passar, lugar é deserto de passagem. Você vai passar desse tempo de deserto para começar a viver no tempo da abundância do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor no teu lugar. Amém? Quem é que crê? Quem é que crê que o Senhor é poderoso para mudar a história da tua vida, para tirar o tempo da escassez e começar o tempo de abundância? Eu creio. Se você crê comigo, eu creio com você. Está ligado aqui na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus. Mas nós precisamos nos manter fiéis. Nós precisamos manter o nosso coração fiel ao nosso Deus em todo tempo. Jesus, em Mateus, no capítulo 25, versículo 21, ele disse do Senhor, ele está contando uma parábola, é a parábola dos talentos, e ele disse do Senhor, o Senhor de quem? Do servo, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, foste fiel no tempo de maná, foste fiel no tempo em que saía a água da rocha, no tempo das codornizes, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém? O desespero não vai tomar conta do teu coração no dia da luta, no dia da prova, no dia da dificuldade. Não importa quantas vezes ele apareça diante de você, você vai levantar a tua mão para o céu e vai glorificar ao Senhor, porque em toda e qualquer luta e dificuldade, Ele é Deus presente, Ele é Deus fiel, Ele é quem te mata, Ele é quem te livra, Ele é quem te sustenta, Ele é quem te provê. E no dia da tua santificação, que é este tempo que chegou, que o Senhor nos separou, Ele vai cumprir o tempo perfeito dentro da nossa vida. Este é o tempo, não da gente atravessar o Jordão, porque a gente já atravessou. Este é o tempo de comermos a novidade na terra. Este é o tempo em que o maná da nossa vida vai cessar e nós vamos viver de toda a abundância que o Senhor tem reservado para nós, para nossa casa e para nossa família, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, igreja. Eu aprovo o Senhor no seu lugar, em nome de Jesus. É só isso que eu queria te mostrar hoje. Não precisa de muito, queridos. Você só precisa entender. Tem luta? Tem, mas Deus está comigo no meio da luta. Eu vou passar por essa luta, eu vou me manter fiel, eu vou me santificar, porque daqui 7 dias, e hoje é o 7º dia, nós vamos comer da novidade da terra. O tempo das novidades chegou na tua vida, em nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar. Glória a Deus. O tempo do maná acabou. Fala assim: o tempo do maná acabou. Eu glorifico a Deus pelo tempo do maná, mas eu também glorifico